Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo 6 Pedagogia em Ação. Hoje nós estamos aqui com a Amanda, uma mãe de criança de escola, de creche, na verdade, conveniada, e ela se disponibilizou para ajudar a gente nessa entrevista. Tudo bem, Amanda? Boa noite, tudo bem? Me fala um pouquinho de você, Amanda, um pouquinho da sua história, da história da sua criança. Meu nome é Amanda, como vocês já sabem. Eu tenho 24 anos e tenho um filho que se chama Miguel e ele tem 4 anos. Hoje ele está matriculado no MG2, não sei, né, que é uma creche conveniada da prefeitura. E ele é de SEI desde que ele tem 8 meses. Entendi, muito bem. Amanda, para você, o que a creche significa na vida do Miguel? Na vida do Miguel. Quando a gente fala de creche, a gente já pensa logo o que significa na nossa vida, né? A ajuda que um SEI traz para a vida das mães, para que a gente possa trabalhar e tudo mais. Só que se a gente for olhar para a vida da criança, traz um desenvolvimento assim surreal. O Miguel, como eu já disse, entrou com 8 meses na creche e desde que ele entrou, o desenvolvimento dele começou a avançar de uma forma extraordinária. Ele começou a andar mais rápido, a falar algumas palavras soltas e depois logo formar frases. O desfraude dele, acredito eu, que tenha sido mais tranquilo por conta dele estar vendo as outras crianças em processo de desfraude na creche. Então, na vida dele, foi de grande importância para que ele pudesse se desenvolver de forma melhor. Entendi. E na creche, as brincadeiras e as práticas têm ajudado no desenvolvimento dele ou você sente que não? Sim, eu acredito que tudo que a professora propõe é para o desenvolvimento dele, né? Os semanários são disponibilizados lá na porta da sala para a gente ver o que a criança fez, o que a criança vai fazer durante aquela semana. E eu acredito que é de grande valia para o desenvolvimento dele. Certo. Já em questão com a parceria da escola e da família, o que tem sido trago da escola para casa em forma positiva que você está ajudando no desenvolvimento da criança? O que ele está trazendo da creche que ajuda com o desenvolver dele em casa? A questão do dividir, né, que como ele tá lá com outras crianças, então é um desenvolvimento que eu gosto bastante. Ele aprendeu a dividir, ele aprende a conviver com outros tipos de pessoa lá na creche que ele estuda. É uma creche onde tem bastante crianças do Haiti, então muitas vezes são crianças mais carentes, são crianças de pele negra bem escuro. Então ele começa a conviver com essas crianças e viver a diversidade, né? Ele vive a diversidade na creche. Ele traz para casa e isso é muito bom para o desenvolvimento dele. Tanto pessoal, né, da vida dele daqui para frente, quanto para ele na creche, né, em si. Entendi. Agora, como você como mãe, as atividades que a professora manda para casa, ou as auxiliares, você interage com o Miguel quando elas mandam alguma atividade para ser feito desde de plantar um feijão no copinho, uma atividade mais lúdica? Então, para ser sincera, que eu me lembre, nunca foi mandada atividade para ele fazer em casa. Para ser bem sincera, todas as atividades que ele faz é feita na unidade escolar e ele traz algumas atividades para casa, mas já feitas. E aí essas atividades, o que eu consigo fazer é brincar com ele. Por exemplo, essa semana ele trouxe um chocalho que ele fez com garrafa PET e arroz. A gente pôde brincar com esse chocalho fazendo musicalização. Mas em questão a outras atividades para casa, a professora ou auxiliar nunca mandou pro Miguel, nem no período de férias? Teve uma vez só, que no ano passado, se eu não me engano, que foi mandado para ele fazer
como se fosse um diário de férias, né? Para relatar como que tinha sido as férias dele, tirar fotos e colocar nesse diário. Apenas. De resto, não me recordo dele ter trago nenhum outro tipo de atividade. Ele já chegou naquela fase do projetinho da mala viajante ou ainda não? A creche dele não trabalha com mala viajante. Nenhuma atividade parecida? Pelo menos que tenha chego até a mim, não. Entendi. E com essa visão sobre as professoras do Miguel, como que você enxerga a profissional que lida com ele dentro da sala de aula? Esse ano, eu dou graças a Deus a professora que ele pegou, né? Porque eu consigo ter uma boa comunicação com ela e a nossa parceria é muito boa. Eu consigo ter um bom desenvolvimento com ela, diálogo e tudo mais. E sobre isso, qual é a visão que você tem sobre ela? Você enxerga ela não com essas palavras, mas como se ela cuidasse do Miguel como um filho? Ou não? Como um filho, acho que não. Eu diria que não, porque ninguém cuida como mãe, né? Isso é verdade. Já entrando mais um pouco agora na parte de formação docente. Um professor só tem a capacidade de lidar, ensinar a criança? Ou os auxiliares, estagiários possuem o mesmo potencial de um professor? Depende de cada profissional. Assim como existem professores capacitadíssimos e dá conta de 27 crianças num MG2, existem profissionais que não dão conta de 8, 9 num B2, por exemplo. Existem estagiários e auxiliares que, antes mesmo de se formar, conseguem dar conta até mais do que os professores. Então, assim, a ajuda, acredito eu, que é sempre bem-vinda. Até porque posso imaginar que não seja fácil você dentro de uma sala de aula com 27 crianças. Então, você ter alguém para te ajudar é bem-vindo, desde que seja uma ajuda válida, uma ajuda que realmente vá agregar em algo, e não uma ajuda que vai ser só mais, como se fosse mais uma criança para o professor cuidar. É que tem alguns auxiliares, estagiários que dá mais trabalho do que a própria criança, né? É verdade. Saindo agora da parte docência, entrando mais na pandemia, que você comentou que o Miguel vai pra creche desde que ele tinha 8 meses e agora ele tá com 4 anos, né? Uhum. Ele entrou na creche nessa época de pandemia já ou ainda não tava tão na febre? Ele entrou pouco antes da pandemia. Quando ele tinha alguns meses, se eu não me engano. Eu não me lembro bem, mas ele entrou na pandemia. Ele entrou antes da pandemia na creche. Isso, foi em 2020 que ele entrou. Foi em 2020, então a pandemia começou em seguida. Ele foi alguns meses antes da pandemia e depois se iniciou aquela parte mais burocrática que fechou as escolas e tudo mais. E você sente que com essa parte de fechar as creches, que ele ficou esse tempo sem ir, você acredita que a pandemia fez com que ele regredisse alguns costumes que ele já tinha aprendido na creche? Então, como ele era muito pequenininho e ele tinha ido pouco tempo, acredito que não. Acredito que ele não tenha regredido. Ele talvez tenha tido algumas coisas que ele poderia ter evoluído mais e não evoluiu? Sim, mas regredir, não. Entendi. Agora já de novo, saindo para entrar em outro tema. Sobre a tecnologia na educação. Amanda, você como responsável é a favor ou contra as telas e redes sociais como uma forma de educar a criança? Desde que seja usado com moderação, eu sou a favor. É isso. Mas você concorda que as telas às vezes podem educar a criança no lugar de um professor? Não. Por quê? Porque nenhum serviço digital, ao meu ver, é 100%. Não vai ser igual a professora ali, ensinando a criança tendo a vivência ali na frente dela. Não é igual. A criança assistindo alguma coisa numa tela, ela se dispersa muito facilmente.
Entendi. E quais são os pontos negativos e positivos que você vê com a tela, digamos que na educação ou sem a educação? Porque, que nem você falou, não tem como uma tela substituir um professor no ensino. Uhum. E quais são os pontos negativos e os pontos positivos que você vê com a tela, a criança em contato com a tela? As crianças hoje em dia, elas já nascem praticamente com a tela na mão, né? Então, isso pode ser usado a favor do professor. O professor pode colocar em algum momento ali do dia para a criança se distrair. Em um dia chuvoso, por exemplo, que não dá para ir aos parques. E aí eles têm essa opção da tela, né? Para a criança não ficar entediada, não ficar o tempo inteiro dentro da sala sem fazer nada. Tem algumas brincadeiras também que a professora do Miguel passava no começo do ano. Não me recordo o nome agora, mas como se fossem histórias cantadas. E aí ele vendo na tela, ele aprendia com mais facilidade. Aí ele pedia para eu colocar em casa quando ele chegava. E ele via na creche também em telas, né? Então, isso pra você é um ponto positivo. Isso. E um negativo sobre as telas na educação? Eu acho que se for em excesso já é um ponto negativo. Se for em excesso já tá tirando a criança daquela vivência, sabe? Por exemplo, eu vou colocar ele aqui para eles assistirem porque eles estão agitados, ao invés de levá-los ao parque, por exemplo. Eu acho que aí já começa a atrapalhar um pouco o desenvolvimento da criança, principalmente crianças maiores, né? Por exemplo, um B2, que são crianças que acabaram de começar a andar, deixar a criança sentadinha ali, ao invés de estar explorando alguma coisa no parque, alguma atividade, eu acho um desperdício. E como você disse, né, que a professora do Miguel passou para ele algumas atividades que envolviam a tela. Agora, como prática, já na escola, quais são as práticas que, ao seu ver, são ideais para uma criança com até 1 ano de vida? Não entendi a pergunta. As brincadeiras que são passadas dentro da sala de aula. Para você, quais são as ideais para uma criança de, por exemplo, de 6 meses a 1 ano que entrou na creche, como foi o caso do Miguel, uma criança pequena? Brincadeiras sensoriais, para eles explorarem o toque, o tato, o olfato, para eles porque eles estão naquela fase de se reconhecer como pessoa no mundo, né? Então eles precisam disso, de tocar, de sentir, de entender que ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa, a professora é outra pessoa. E aquilo que toca nele, ele sente de um jeito, a pro sente de outro jeito, o coleguinha sente de outro jeito. Eu acredito que essas são as atividades mais importantes para crianças nessa faixa etária. E se essa faixa etária subisse para criança de 1 a 2 anos? Exploração, mais espaços externos, parques, pedras, areias, grama, água, tinta. Não sei se pode tinta nessa idade, talvez não, mas tem opções de tinta comestível que eu já fiz com o Miguel em casa. Então tem várias outras atividades também explorando o toque, só que de uma outra forma, de uma forma mais avançada, digamos assim. Porque quanto maior, mais possibilidades tem, né, de atividades, porque a criança já passa a entender um pouquinho mais. E para crianças de 2 a 3 anos? Você acha que mantém o mesmo de 1 a 2 anos ou você acha que dá para explorar um pouco mais? Eu acho que em alguns casos dá para manter, em outros dá para explorar um pouco mais, trabalhar outros tipos de território. Eu acho que é isso. E de 3 anos em diante, você acha que já é indicado começar a introdução de letras e números? Sim. Infelizmente não é trabalhado isso. A professora do Miguel, no caso, não trabalha isso. E eu acho que seria essencial. Eu trabalho em casa com ele em relação a letras e número, as letras do nome dele, os números, pelo menos de 1 até 10, eu acho super importante trabalhar,
apesar de alguns profissionais serem contra, né? Então, eu acho que vai de profissional para profissional. Então, para você, 3 anos já é uma idade boa, ideal, digamos assim, para começar uma alfabetização? Aos poucos, digamos assim, Sim, com entre sílabas? 3 e 4 anos, sim. Então, já é, digamos que, necessário uma criança de 3 a 4 anos saber as letras do nome. Ou saber contar de 1 até 10. Eu acho importante. Mas são coisas que ela vai usar no dia a dia dela, né? É o nome dela, é quem ela é. E os números de 1 até 10 é o básico da vida, né? Tudo a gente conta basicamente no 1 a 10. Ou do 1 ao 3. É, verdade. Você acha que esse papel de alfabetização, os auxiliares conseguem desenvolver com a criança ou tem que ser mais um professor, assim, já o responsável pela classe? Eu acho que seria importante ser o responsável pela classe. Auxiliar pode auxiliar, né? Como diz o nome. Ela pode auxiliar o professor a fazer as atividades, a aplicar a atividade, mas eu acho que a elaboração e tudo mais tem que ser feito pelo professor. Até porque o professor recebe para isso, né? O auxiliar não. Em algum dia, assim, esporadicamente, você já foi até a creche do Miguel sem avisar, se introduziu na sala para ver o comportamento de professores, dos amigos, dos auxiliares? Não, porque eu tenho aquele receio, né, da criança começar a chorar, querer vir embora. Nunca cheguei assim de surpresa. Até porque eu acredito que pode acabar atrapalhando a rotina da criança e do profissional. E como que você enxerga um ADI ou um estagiário, no caso, um auxiliar de desenvolvimento infantil dentro da sala de aula com o Miguel? Eu acho de extrema importância, eu acho que as crianças têm que respeitar como se fossem professores, até porque eles estão estudando para isso, estão se encaminhando para isso. Eu acho que para a criança tem que ser o mesmo respeito imposto pelo professor, não tem que ter diferença. Ah, esse aqui é o professor, esse aqui é o ADI. Eu ensino muito o Miguel a respeitar, tem uma professora, uma ADI lá na creche dele, na sala dele especificamente. E eu tento, ao máximo, impor isso para ele, de que ela merece tanto respeito quanto a professora titular da turma. Aí agora, só pra gente finalizar o nosso bate-papo, pra não se estender muito também, uma dica que você pode dar aos futuros profissionais da educação, assim, visando tudo sobre a nossa conversa, sobre práticas, o papel do profissional, o papel do auxiliar, as atividades impostas, mandadas para casa ou feitas em sala de aula. O que você diria a futuros professores ou futuros auxiliares? Boa sorte. Boa sorte, porque vocês escolheram uma profissão muito desvalorizada, infelizmente. Eu acho que o professor, o auxiliar, todo mundo da área da educação deveriam ser mais valorizados, por isso, o boa sorte. Os parabéns por ter escolhido uma profissão tão bonita e que forma pessoas, às vezes crianças que vêm de periferia, que não tem um carinho, não tem um amor, não tem uma comida dentro de casa, e isso vem dos profissionais. Então, assim, o conselho, a dica, o que eu posso dizer como mãe é: vocês escolheram essa profissão, uma profissão muito bonita, então façam com amor. Cuidem das crianças, porque muitas vezes a gente não sabe o que a criança pode estar passando em casa, que a criança pode estar sofrendo da porta da escola para fora. Pensem como mães, né? Geralmente, as professoras, a maioria, pelo menos, é mãe, né? Pelo menos na creche que meu filho estuda. Então, eu acho que, às vezes, falta se pôr no lugar. E se fosse o meu filho? Se fosse o meu filho, eu gostaria que ele estivesse aprendendo dessa forma? Se fosse o meu filho, eu aplicaria essa atividade dessa forma? Eu introduziria a alimentação dessa forma? Eu faria a troca dessa forma? Então, eu acho que é isso. É isso que eu tenho para dizer. Além do boa sorte. Além do boa sorte. E dos parabéns. O mais importante.
Bom, Amanda, obrigada por ter aceitado participar dessa tarefa, que não foi nem um pouco fácil, foi bem turbulenta. Eu digo isso pelo grupo 6, pelos outros grupos eu não posso dizer, mas pelo nosso grupo foi algo bem turbulento, mas que deu tudo certo. Espero que eu possa te encontrar em breve, talvez nas práticas da docência infantil ou em alguma faculdade da vida. E muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você e boa sorte. Tchau!